hoje, a tendência é você fazer menos, você fazer em pontos estratégicos. O que a gente pode fazer para te deixar mais bonita? Se o paciente ele está ali e ele está buscando preencher algum vazio, se ele está ali porque ele está com algum problema pessoal, eu sinceramente, às vezes eu nem faço nada. Dois. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estética em Pauta, podcast da pós-graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic, que vai trazer as últimas tendências em dermatologia estética. Para falar um pouquinho para a gente sobre essas tendências, trouxe hoje o nosso professor Irã Alckmin. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gisele. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre essas tendências, tratamentos aí atualizados, para chegar no melhor resultado para o paciente, né? Conta para a gente um pouquinho, Irã, da sua trajetória até aqui. Gisele, eu sou formado já tem 6 anos, fiz residência pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atuo já aqui em São Paulo há 3 anos. E estou com a Mandic já há mais ou menos 1 ano, que é um lugar que eu gosto bastante de trabalhar, ensinar. É uma pós que realmente abraça a gente e acaba entregando muito para o pós-graduando, que está fazendo a dermatologia com a gente. Gostei dessa parte. Realmente, né? É uma pós-graduação pensada, desenhada para essa demanda hoje em dia, né? E aí, pensando no cenário atual, Ira, a gente tem visto, né? Eu te acompanho, eu sou sua seguidora, sua fã, e vejo lá no seu Instagram que toda hora você fala, pessoal, cuidado, menos é mais. O que exatamente você quer dizer quando você fala que em estética menos é mais? Então, hoje a gente passou por um boom, né, dessa facilitação mesmo de fazer procedimento estético. Então, antigamente era muito inacessível, hoje já está mais acessível, tanto a parte de preenchimento como tecnologias, toxina botulínica. E a gente passou por um boom, né, nessa área. E as pessoas começaram a fazer sem muita indicação, sem ter um diagnóstico correto, sem ter uma avaliação correta. A gente tem inúmeras franquias aí que tem profissionais não muito bem capacitados e virou um cardápio, Sim. né? Que você chega e pede, olha, eu quero 1 ml de ácido hialurônico, eu quero 2 frascos de bioestimulador, toxina eu quero só aqui, não quero aqui. Então virou uma coisa muito massiva em produção, assim. E aí os pacientes eles procuram, né? Acaba que o nosso perfil de paciente é um pouco diferente, mas a grande parte dos pacientes eles procuram pelo procedimento e já chegam falando o que eles querem. Sim. Então, o paciente ele não é quem determina, né? Quem determina somos nós, médicos, que estudamos, que entendemos toda essa questão da avaliação da face, de embelezamento. Então, o que aconteceu foi que as pessoas acabaram fazendo isso de maneira desenfreada e o que a gente vê são resultados inestéticos, rostos muito preenchidos. Então, hoje, a tendência é você fazer menos, você fazer em pontos estratégicos, você trabalhar bastante colágeno, bastante qualidade de pele e não só buscar formato de rosto, não só pensar em preenchimento em volumes muito grandes. Você sabe que uma curiosidade que já aconteceu comigo no consultório, o paciente trazer recorte de Instagram ou de YouTube e falar, doutora Gia, eu quero esse lábio, eu quero essa bochecha, eu quero esse nariz. E a hora que chega isso, é um choque para quem é dermato raiz, né? Porque a gente faz toda uma avaliação, um diagnóstico dessa pele, a real necessidade. E essas pacientes, Ira, chegando cada vez mais jovens com essa demanda. Como é que você faz para balancear? Porque o seu público é mais jovem, né? Público mais jovem, e você falando aí da revista, o meu, eles chegam muito com o celular e mostram o filtro e falam, olha só, eu gosto dessa boca quando eu uso esse filtro. Então, eles fazem muito isso. É muito comum. Eu tenho pacientes mais jovens mesmo, é uma faixa entre 25 e 40 anos, é uma faixa que eu gosto de tratar, porque a gente não precisa fazer tanto procedimento assim para chegar num resultado, para ter um resultado legal. Se você pega às vezes um paciente de 30 e poucos anos que já tem algum grau de flacidez, com poucos procedimentos você já consegue entregar um resultado legal.
Então, nesses pacientes mais jovens, aliás, em todos os pacientes, eu sempre divido, né? Eu faço uma divisão do tratamento pensando em se é um paciente muito jovem, por exemplo, 25 anos, que ainda não tem sinal de envelhecimento, eu divido em prevenção do envelhecimento, então o que a gente vai fazer para Legal. e em beautification. Então, o que a gente pode fazer para te deixar mais bonita? Então, avalio junto com o paciente, pego, mostro ele no espelho, coloco, divido as proporções, então vou terço superior, terço médio, terço inferior, o que daria para a gente fazer em cada parte ali do rosto, em cada área, para tornar essa pessoa mais bonita. Ira, você sabe que aconteceu uma coisa bem curiosa uma vez no consultório, que foi uma paciente chegar com um recorte do Instagram, do TikTok, e falar, ó, doutora Gia, eu quero o lábio igual dessa figura pública, dessa atriz. Como é que você lida com isso no dia a dia? Então, para mim, chegam muitas vezes com o filtro ali do Instagram e eles falam, olha, eu gosto da minha boca do jeito que fica com esse filtro aqui. E aí eles querem exatamente a boca do filtro. Então, normalmente eu sempre converso com o paciente, tento especificar e entender qual que é a maior queixa dele. Mas, por exemplo, chega uma paciente feminina, uma mulher que não tem indicação de fazer lábio, mas quer fazer. Eu sou bem sincero. Eu falo, olha só, para te deixar mais bonita, talvez a gente precise melhorar um pouco do zigomo, queixo, etc. Isso eu vou te deixar mais bonita. Uhum. Se eu fizer um lábio em você, você não vai ficar mais bonita, você só vai ficar uma menina com um lábio grande, né? Eu quero te deixar mais bonita, e não uma pessoa com lábio grande, uma pessoa com queixo grande ou com nariz empinado. Eu quero ter, Melhorar o exato, global. melhorar globalmente e entender como que essa pessoa vai ficar melhor, né? E não só com uma característica específica. É só uma pessoa com lábio grande, é só uma pessoa com queixo projetado, não. Uma pessoa mais bonita como um todo. Difícil isso, né, pessoal? Porque o doutor Irã tem que filtrar a Exato, informação exato. e trazer para a Exato. realidade. Toda vez que chegam essas pacientes, né, eu sou mãe de duas pré-adolescentes, né, e me pergunto muito e me questiono muito a responsabilidade da gente enquanto profissionais que lidam com a estética, com a autoestima. Quais são, assim, os conselhos que você daria para quem está começando aí na carreira a construir uma autoridade, a fazer um trabalho que vai ser reconhecido e que vai ser perene? É uma pergunta excelente, né, Gisele? Porque o que eu vejo é que muitas vezes, principalmente na pós, os alunos, muitos são excelentes, só que eles têm muita ânsia, né? Eles Sim, querem uma uma ansiedade. ansiedade enorme, e isso é bem complexo, porque até nós mesmos, a gente tem uma comparação com o outro ali da rede social, e a gente vê que tá todo mundo bem, tá todo mundo com o consultório cheio e feliz, e não sei, e não é assim, né? A gente sabe que a realidade é diferente. Então, o maior conselho é, primeiro, façam muito bem a parte técnica, e não tenham pressa. Então, não tenham pressa, vai step by step, cada dia, né, galgando um espaço, entendendo melhor como que funciona cada etapa, Construindo esse construindo esse aprendizado, caminho e né? não tentando ali, porque às vezes o colega já está com a clínica, já está com uma visibilidade, mas você não sabe, cada um tem uma realidade, né? Então, sempre eu, por exemplo, eu comecei já normalmente na residência a gente começa no R3, né? Sim. Eu lembro que quando eu entrei, eu já fui fazer Botox com os meus R3 e eu vi que eles tinham insegurança, porque eles estavam, imagina, isso era março, eles tinham acabado de começar. E aí eu pensei, poxa, se eu demorar esses 3 anos ali para começar e eu tiver só um ano ali de prática, eu não vou sair bem, eu não vou sair completo. Autossuficiente, Exato. né? E aí, logo no R1, eu comecei já a fazer curso, comecei a ir atrás, comecei a buscar, fiz pai, mãe, família inteira, amigos, para poder realmente sair entregando um bom resultado. Então, eu acho que isso faz a diferença, já começar logo cedo, já não pensar no financeiro logo no início, né? Que tá todo mundo, eles querem começar e no primeiro mês eles já querem estar, assim, muito bem, Prontos. prontos, Você sabe que a gente começou uma turma em Brasília, tem Sim. mais ou menos uns 15, 20 dias, né? E aí eu
fui chamada para ir para lá, para fazer a aula inaugural, a masterclass que eles chamam, e eu dei um conselho para eles bem direto, bem objetivo, Ira, eu queria ver se você concorda. Eu falei para eles: olha, pessoal, errem aqui, errem com o professor do lado, errem com a gente pegando na mão de vocês, porque são profissionais, né, médicos já, Sim. que acabaram de se formar ou que estão no comecinho de carreira e muito pulverizados. Então, a gente tem alunos de Roraima, Rondônia, do norte, do sul do país, porque Brasília acaba sendo um hub, né, de empresas aéreas. Sim. E aí eu falei para eles, falei, olha, me deixem tranquila, errem com a gente, errem na pós-graduação. E pratiquem bastante. Lá é a hora realmente de errar. É quando vocês têm ali todo um aparato, né? Tem suporte dos professores, tem suporte de toda uma equipe que está ali por trás, né? Para entregar o melhor para eles. E realmente concordo que tem que errar, né? Quando está aprendendo no início, na pós, para poder depois, lá no final, já conseguir sair entregando um bom resultado. Ousar um pouquinho mais, né? Exato. E uma das coisas que a gente vê, assim, muito importante na estética médica é a segurança. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente faz para entregar esse resultado estético, refinado, chique, né? Olha, doutor Ira, ele é chique, obrigado. ele é fino, mas com muita segurança, com muita objetividade de que, em primeiro lugar, não é a estética, em primeiro lugar está a saúde do nosso paciente. Sim, eu concordo. Não adianta a gente ter um bom senso estético se não consegue entregar um procedimento com segurança, né? Porque um erro, nesse caso, pode custar uma visão, pode custar... Isso é importante, pessoal. Olha, importantíssimo. super alerta. A gente não está ali, né, pintando um quadro, é um ser humano. Então, tem que sim entregar um resultado com segurança. E para isso é imprescindível conhecer a anatomia. Então, tem que estudar, não tem como. Hoje em dia, a gente tem aplicativos, tem um aplicativo que eu gosto muito, chama até Complete Anatomy, não tenho conflito de interesse nenhum, mas ele maravilhoso. é um aplicativo excelente, que você clica em cima do músculo, ele coloca a origem, coloca a inserção, isola o músculo. Você consegue subtrair, né, Ira? Você constrói no bonequinho as camadas da pele, você tira e põe. Exato. Então tem que saber a anatomia e até para você não só entregar um resultado seguro, mas um bom resultado. Sim. Porque você consegue extravasar isso, por exemplo, quando você vai usar uma tecnologia. Vou usar um ultrassom microfocado. Então, esse paciente eu quero tratar o quê? Eu quero tratar a gordura. Então, aonde que está a gordura? Ela está mais profunda. Eu vou usar qual ponteira? Uma ponteira que trata a gordura. É um rosto mais fino. Eu não posso usar justamente essa ponteira para gordura, senão eu vou afinar. Então, você, conhecendo a anatomia, você consegue extravasar isso para tudo, né? Para todas as áreas, para tecnologia, para fio, para preenchimento, para toxina. Toxina eu vejo que tem muita gente que vai fazer e é muito simples. Vai aplicar, receita de bolo, né? quando vai aplicar, você vê que está aplicando no subcutâneo, está perdendo tudo, não está aplicando no músculo. Então, tem que saber muito anatomia, não só para segurança, mas para tudo. Para você entregar um bom resultado, é imprescindível entender a anatomia do paciente. Vocês veem, né, pessoal, que a estética, ela é super complexa. A gente brinca, né? É a nossa cerejinha do bolo. Então, existe um conceito, né, que é a pirâmide da beleza, que é universal, que funciona para todos os pacientes. Na base está a saúde e a segurança. Sim. Sobre isso, a gente faz o skincare, o skin quality, a qualidade da pele, e o procedimento ele vem como a cerejinha do bolo, completando um paciente que já olhou para a saúde, que já olhou para a qualidade de pele, e aí o resultado fica incrível, né, Ira? Sim, e é muito importante ter essa avaliação global. Normalmente eu vou explicar para o paciente, eu divido ele em 3 terços, então vou mostrando terço superior, médio e inferior, e também vou de cima para baixo. Então, pele, o que a gente vai fazer para a pele? A gente vai fazer isso, tratamento em casa com skincare, tal laser, tal tecnologia, ou algum peeling. Descendo mais um pouco, gordura superficial já perdeu um pouquinho, então o que a gente vai fazer? A gente faz um skin booster, um ácido hialurônico mais leve, músculo, como que a gente vai tratar? Terço superior toxina, terço médio a gente pode usar um ultrassom microfocado, descendo mais um pouco. Gordura profunda, que é aquela que sustenta o rosto, então perdeu, a gente usa um ácido hialurônico
que mimetiza ali essa gordura profunda. Exato. Estrutura, né, desse E o osso, a gente sabe que a gente também perde o osso ao longo dos anos. Perder o osso, aí a gente também coloca esse step. Então eu vou colocando de cima para baixo tudo para o paciente entender mesmo qual que é o diagnóstico dele, o que que ele perdeu, o que que ele precisa tratar, e até para ficar mais fácil para ele pegar tudo isso e entender que não é só eu passo uma lista para ele, às vezes não fica barato, né? Sim. Então ele, pô, esse médico tá colocando um monte de procedimento em mim porque ele quer ganhar dinheiro. Não, eu estou colocando os procedimentos exatos, específicos para aquele tipo de paciente, para aquele déficit que ele possui. Então, eu gosto muito de fazer isso, divido em terços e também E aí vou da faz pele esse até o osso. planejamento, né, Exato. Ira? E o que que a gente vê, né, pessoal, que o Ira já trouxe aqui pra gente, não é um cardápio, né, eu brinco, Exato, não tem exato. uma receita de bolo, seria muito interessante Sim, se isso funcionasse, mas não funciona. E o que que a gente tem visto, né, quando a gente vai para essa linha de skincare? A gente tem visto uma tendência que até nos assusta, que é o skincare infantil. sim. Qual que é seu posicionamento quanto a isso? Como é que você encara essa pressão já desde a infância, pré-adolescência, por essa busca da beleza, por essa busca de soluções? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque criança, criança tem que brincar, tem que se divertir. Então, se for uma coisa lúdica para a criança, que ela tenha prazer, eu não vejo problema nenhum. Mas se é uma coisa pensando naquela busca pela, igual você falou, pela beleza, pela perfeição, não é legal. Então, até a própria maquiagem, eu acho que assim, é uma coisa muito lúdica, leve, não vejo problema. Brincadeira, Uma né? Uma brincadeira brincadeira. mesmo, não vejo problema, mas pensando em, nossa, eu vou fazer um skincare na criança para ela Ficar mais envelhecer, para ela ficar mais bonita, bonita, ou para envelhecer não bem, imagina só, envelhecer, não tem lógica. não tem lógica. Então eu acho que criança tem que ser criança. Tá certíssimo. Eu sou mãe de duas, né, Sim. crianças pré-adolescentes, e a pressão é muito grande, porque a rede social tem esse poder, né? Eles usam maquiagem que simulam brinquedos, Sim, sim. skincare com embalagem colorida, sim. tons pastéis, que você combina as cores. E isso acaba gerando e despertando, principalmente as minhas, que são meninas, Sim, essa necessidade de estar bonita, estar maquiada. E a gente toma muito cuidado, né? Eu falo para as minhas filhas, tem que cuidar do recheio. exato, exatamente. Você tem que cuidar da formação Exatamente. dessa criança, Sim, dessa mulher, né, sim. que está começando, e abalar a autoestima ou colocar nessa cabecinha que ainda não tem, né, uma formação, um entendimento completo, essa necessidade, a sensação que eu tenho é que a gente está pondo um buraco negro, um buraco sem fundo. Exato. E aí, o que está acontecendo? Algumas dessas que eram pré-adolescentes ou estão chegando para a gente na faixa etária dos 20, 25, 30, com esse buraco um pouquinho. Exato. E a busca delas é, através de procedimentos estéticos, preencher algo mais profundo, Sim, como dificuldade de relacionamento, como a Isso é autoimagem. muito comum, Gi. E eu sinceramente, é uma coisa que eu discuto muito com os pacientes e com os alunos. Porque se o paciente ele tá ali e ele tá buscando preencher algum vazio, se ele tá ali porque ele tá com algum problema pessoal, eu sinceramente, eu às vezes eu nem faço nada. Dois. Porque também. se a gente faz, não importa o que a gente fizer, não vai ficar bom. Ele não vai gostar, porque o problema não é o procedimento. A gente pode deixar a pessoa linda, pode transformar, pode ficar assim, excelente. Mas a pessoa não vai se gostar, porque o problema tá aqui. Então, no início, às vezes a gente fica ansioso e às vezes fica querendo, não, né, ter paciente a qualquer custo, né, e todos os pacientes, e hoje em dia eu falo muito não. Então, esse paciente, se eu já vi, teve uma paciente específica que ela me deu um pouco de dor de cabeça e ela chegou, a primeira frase foi assim, eu quero que você me ajuda porque a minha vida tá uma zona e o meu casamento Olha a o meu responsabilidade. casamento tá acabando e o filho estava com um problema, tem um problema grave, e, enfim, é uma paciente bem complexa, e aí a gente fez, assim, vários tratamentos ali naquela sessão e ficou um resultado excelente, mas ela não se gostou. Então, ela mesmo
né, já deu essa deixa no início. Sim, ela já sinalizou Exato. que havia um Sim, entorno sim. complexo, né? Então, às vezes, se eu vejo isso, eu converso muito com o paciente, às vezes indico para um profissional, para um psicólogo, psiquiatra, mas assim, com muito jeitinho e acabo não fazendo, deixando para um outro momento, porque realmente é uma coisa que se você quiser tentar ali preencher esse vazio com procedimento estético, Não tem você não fundo, vai não tem conseguir. fim. Exato, porque o problema não está na face, não está no externo, né? E chega muito para a gente, né? A gente acaba, né, por ser profissional ligado à imagem, Sim, né? E eu acho que a culpa, vou fazer também a minha culpa, um pouco do que a gente faz em rede social, mostrando melhorias, possibilidades, sim, às vezes desperta nesse paciente que está mais fragilizado, sim. que está menos completo, essa cutucada de e se eu tentar resolver uma corrida, uma maratona com um sim. tirinho de 100 metros, Sim, né? exato. E aí cabe ao profissional. E quando você traz que a gente não é um cardápio, né? Que é o Unidunité, doutora, eu quero botox só aqui, eu quero 1 ml, a gente começa a se mostrar como um profissional que entende do que está Exato, fazendo exato. e que é uma autoridade Sim, no assunto, sim. né? E essa construção, essa entrega, ela não acontece do dia para a noite, né, Ira? Sim. E eu mesmo, eu brinco, do lado do meu consultório tem um shopping. E aí, quando chega alguém que tá querendo ali muito eu quero isso, quero aquilo, eu falo, olha, pode ficar à vontade, ali no shopping tem umas cinco dessas clínicas que você chega e pede. Aqui não, aqui não. Aqui você passa por um diagnóstico, você passa por uma avaliação, você vai passar por todo um processo Processo. exato que eu vou indicar o melhor para o seu caso, né? Não é, quero fazer X, Y. Você precisa fazer as coisas que vão te deixar melhor, que vão te deixar mais leve, mais natural, né? Mais bonito sem pesar. E aí, nesse sentido, né, quando você fala menos é mais e a gente vê a sua entrega, a gente entende Sim, que realmente é possível, exato. através de uma técnica muito refinada, através de uma avaliação Sim, clínica completa, sim. entregar um resultado muito legal também, né? Sim. E a gente consegue isso, e a gente estava até falando de novidades e etc. E o que eu acho é que o básico bem feito, ele funciona muito, né? A gente tem que tomar muito cuidado até para quem está assistindo a gente e ouvindo a gente e está sendo bombardeado aí por coisas cada vez mais novas e promessas assim, promessas de procedimentos novos que entregam resultados excepcionais. E a gente sabe que o básico mesmo, quando bem feito, uma toxina, ácido hialurônico, bioestimulador, quando bem feitos, são Nem excepcionais. precisa, né, Exato, Ira, nem de tanto. precisa de tanta coisa nova que às vezes a gente... E eu também brinco com o paciente, eu falo assim, ó, você quer ser cobaia? Porque eu não quero. Eu Cobaia não de faço produto que nada está que não chegando tem. aí, que não tem um mínimo de respaldo, um mínimo de estudo, eu não quero ser cobaia, você quer ser, né? Eu não quero. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente discute bastante para tomar bastante cuidado com esses modismos de procedimentos que vêm aí e sem nenhuma comprovação científica. Tanto procedimentos quanto ativos, né? Às Exato, vezes o exato, paciente chega no consultório, eu vi esse exato. creme, eu escutei falar dessa. E a Sim, gente nem ouviu falar, quer dizer, qual que é o grau de entrega sim, desse. Porque o que eu falo para as minhas pacientes, se o fulano, se o ciclano descobrisse a técnica mesmo, do jeito que ele posta em rede sim. social, ele estaria trilhardário, ele não precisaria mais Nem tá trabalhar. aí, Então, existe sim fantasioso, né? E a pessoa, às vezes, compra a ideia, ela compra a solução e não exatamente a necessidade dela, né? E aí a gente, enquanto médico e autoridade no que faz, tem que fazer o que você está fazendo. Stop. Dá um limite, porque não tem como, tem que fazer o que é o básico. Tem muita gente que chega usando, você falou de ativos, coisas
caríssimas e que, assim, às vezes nem tem Não tem comprovação sentido, científica, não né? está usando nenhum filtro solar, não faz nenhuma limpeza da pele. Sabe o que eu vejo às vezes no consultório? O paciente que cancela o efeito de um com o outro, Exato, né? Porque você usa um sabonete exato, anti-oleosidade e um hidratante super pesado exato, na mesma pele, né? Não Uma tem sentido menina nenhum. muito jovem usando um hidratante pesado e aí tá cheia de acne, né? Usando hidratante para Tendo quantidade de efeito uma... colateral do Exato, que era para ser o sim, tratamento, né? então é muito comum. Bom, agora, pessoal, eu queria perguntar para o doutor Irã, como é que é a população masculina e estética? Isso já foi um mito lá atrás? Como é que hoje em dia está o comportamento? Já foi um mito, Gisele, e hoje em dia cada vez mais os homens têm procurado o nosso serviço, o nosso atendimento para poder ficar melhor. Então, uma coisa que eu vejo muito, eles começam ali fazendo uma coisa, às vezes não estético, faz um botox para hiperidrose, faz um tratamento capilar, vão acompanhados ali da Começando, vai, esposa, vai, vai da chegando. namorada, e aí faz uma vez, vê que fica bom e vai perdendo o medo. Então, cada vez mais a gente tem tratado homens que querem estar melhor. A própria ah, parte da tricologia está aí para mostrar, né, que tem vários homens hoje se cuidando, fazendo implante, se cuidando O mesmo. primeiro Então, procedimento estético masculino é o exato. transplante Sim, capilar, sim. né? Que acaba sendo até invasivo, Exato, né? Se você exato, for sim, pesar na balança a sim, toxina botulínica, o preenchimento, sim, a porta de entrada para o sim, homem acaba sendo logo um sim, procedimento mais invasivo, exato. né? Mas eu gosto muito de tratar pacientes masculinos, eu acho que a gente consegue um resultado legal. É claro que tem proporções diferentes, então sempre bato nessa tecla de que não é o mesmo procedimento, não é a mesma técnica que você usa na mulher, e tem que tomar muito cuidado para acabar não feminilizando esse paciente masculino. Que eu acho que é o grande medo, né, Ira? Exato, Teve um estudo que mostrou que o primeiro medo do homem ao procurar o dermatologista é dor. sim, Eles morrem de medo de sentir dor. Mas logo na sequência vem a feminilização. sim, Talvez porque o nosso, né, dia a dia seja um mundo sim, bastante feminino, né? 80% do meu consultório são mulheres. E aí gera esse medo. Como que você faz para dar uma quebrada nesse gelo? Como é que você conduz essa construção estética? Então, primeiro você falou da dor. Realmente o homem não tem como, Não né? Sente muito tolera. mais dor Gente, mulher do que foi mulher. feita para parir. Aí a gente aguenta. Olha, eu faço bioestimulador de colágeno sem anestésico. A gente faz MMP capilar só Aham. conversando. Homem sentou na cadeira, já falou: você quer anestesia, bloqueio? Como é que... Exato. Não, para homem eu assim, eu uso de tudo um pouco e anestésico tópico, injetável, até esquento o anestésico. Teve um paciente que ele era tão sensível que às vezes eu aqueço o anestésico, ele coloco no banho-maria Ah, essa eu não e sabia. Olha que dica ela tem legal. uma... Para dar Quando esse você, conforto. quando você entra com o anestésico muito gelado, ele acaba dando Aquela picadinha aquela inicial. picadinha, exato. Então eu uso uma agulha 34G, uma agulha bem fininha, e ainda você Mais pode fina que um fio aquecer. de cabelo, viu, Exato. pessoal? É. Então, uma 34G. dica legal, você pega uma luva e coloca no micro-ondas com água, e aí uma aguinha morna e coloca os tubetezinhos ali em cima do anestésico para poder Para colocar. simular a temperatura Exato, do aham. organismo. Então, é uma diquinha que às vezes um paciente muito sensível ajuda, né? Tudo que você faz ali um pouquinho do anestésico, um pouquinho desse calor, um pouquinho do vibra, tudo isso E ajuda. vai conversando, E vai né? conversando, Eu exato. deixo É, o tom da exato. conversa. E eles não Eu podem peço para olhar me também para contar, agulha, né? peço para me contar de viagem, peço para me, Eu às também vezes vou até conversando. fala como é que tá o seu Sim, trabalho, porque aí ele vai exato. distraindo e Sim, vai sim. permitindo, né? Então, da parte desse medo, eu sempre converso muito. Então, primeira consulta é no mínimo 1 hora. Para homem e para mulher também, sempre converso muito. Alinho expectativa. E se ele tiver realmente um receio maior, por mais que ele precise fazer bastante tratamento, eu faço para menos. Então, eu Ótimo. faço sempre alguma coisa bem pontual ali para ele entender como funciona. E aí, no retorno, eu já tento fazer o tratamento completo. É uma das coisas, né? Principalmente toxina, que Sim, acaba sendo, né? Cabe para praticamente sim, todos os pacientes, né? A gente acaba, eu na minha prática, eu acabo deixando pequenos defeitos. sim,
Então, por exemplo, né, eu não paraliso totalmente a braveza, eu procuro manter a sobrancelha na mesma Sim, altura, né, não abrir muito o canto do olho, porque existe esse receio e ele é real, né? A gente vê, às vezes, um acabamento feminino, né, na Existe entrega de muito alguns isso. profissionais. Sim, E aí, às vezes, não é isso que o paciente quer com transmitir, né? certeza, com certeza. Eu atendo um CEO da empresa e ele fala: se eu não tiver essa ruga aqui, metade do meu trabalho não vai funcionar, Não vão doutora saber Gisele. que eu tô bravo, né? Imagina. E eu falo: olha, eu, pelo contrário, eu posso ficar uma cara de paisagem total, que para mim a função funciona super bem, Exatamente. né, Ira? Então eu faço a mesma coisa. Eu vou devagar, deixo o botox um pouquinho mais solto, tento fazer algumas coisas, mas sem trazer muito impacto ali logo de início, para aquela pessoa também não ficar traumatizado. Porque se o colega de trabalho chega lá e fala, nossa, o que você fez? Né? O chefe chega lá e... A mulher, para a mulher, o tratamento estético é status. Sim. Estou me cuidando, estou olhando para mim, Sim, estou rica, né? exatamente. Aham. Para o homem, já soa diferente, né, Ira? Mas tem mudado, assim, soa diferente, mas tem mudado. Eu lembro que teve um paciente que da primeira vez que ele foi, ele estava todo morrendo de medo e tal. Agora ele vai e aí ele pega o celular e eles têm grupos e tal, né? E aí ele não faz stories, ele pega e fala assim, ó aqui onde eu tô, ó, tô no dermato, ó, tô me cuidando, e manda no grupo. E aí o povo, no início, pessoal... Eu não tenho nenhum homem, os pacientes masculinos. ele não paciente posta no stories, mas ele posta no grupo Entendi. dos amigos, Já brincando houve com uma o rosto situação do grupo. anestesiado, com o rosto ali marcado. Eu, pelo contrário, os pacientes marcam o horário, ou é horário de almoço, ou é final do expediente, não querem sair com as picadinhas aparentes, às vezes não contam nem para o esposo o que estão fazendo. Exato, a maior parte é assim. A maior parte não quer, e assim, teve um também que foi engraçado, que ele falou assim, nossa, mas fico com muito medo da minha esposa descobrir e tal. Eu falei, não, fica tranquilo, a gente vai colocar bem pouquinho, a gente fez toxina, e aí no retorno ele voltou e falou assim, você acredita que ela não percebeu? Aí eu falei, tá vendo? Aí ele, eu acho que eu quero até mais um pouquinho. E aí eles vão fazendo, quando vê, tá fazendo mais que a esposa. Ah, sim. Eu Aí tenho tem vários isso, né? que- Fidelização Exato. é com o público masculino. Exato, Eles, uma vez que eles confiam em você, Sim. e eles voltam falando, você vai fazer do mesmo jeito, né, Sim. doutora Gi? Você não vai me mudar o jeito de fazer. Eu E gosto muito qualquer de tratar. mudancinha desses, né, preparo da pele, troca um anestésico ou a posição que eu vou injetar, ele já, peraí, da outra vez não foi assim que a doutora Ele fez, sabe não. mesmo. É desse jeito. Engraçado, muito. Mas eu gosto de tratar o meu, acho que é bacana e eles são práticos, Sim, já querem ali um resultado legal, então eu acabo fazendo, né, uma vez que ele perdeu o medo, eu otimizo o tratamento, que eles não querem estar não ali quer todo ficar indo e santo mês. vindo, né, Sim, fazendo sim. muitos steps, Sim, né, sim. é Seu. um público mais objetivo. Bom, falando em tendências, né, Ira, a gente tem visto, assim, uma população 40 a mais, 50 a mais, que são mulheres que estão muito ativas, né, seja no trabalho, atividade física, fisicamente entregando muito, né? Outro dia eu até brinquei com uma colega, dermatologista também, ela me mandou uma aula de hidroginástica power. Ela falou, Gi, bem na nossa vez, olha a hidro como Agora, é que imagina, agora que é a vez de fazer, já tá ia para os 50 a achando que vai mais. descansar, Fazer a relaxar. hidro, Exato. uma hidro maluca, uma Eu vi isso música também, eu vi. tequineira. E a Ira, me conta um pouquinho da experiência dessas pacientes no seu consultório, né? Porque a demanda acaba sendo muito alta, né? sim. A performance dessas mulheres 40, 50, ela tem que equivaler aos 25, 30. Exato. E são pacientes que, como você disse, elas estão no auge, né? Então, hoje em dia, uma mulher de 50, ela está no auge. Muitas vezes ela tem um cargo importante numa empresa, então ela quer manter ali a cabeça dela tá 100%, então ela quer manter a pele do mesmo jeito, ela quer acompanhar, né? A gente tem alguns desafios, principalmente pós-menopausa, que a gente vê que a gente tem uma perda de colágeno mais acentuada, a gente vai ter uma pele mais ressecada. Então, para essas pacientes, principalmente um skincare um pouco mais denso, com ativos que hidratam mais a pele, a gente vai precisar fazer bioestimulador de colágeno, não só o bioestimulador, mas ali, como eu falei, dos steps. Então,
muitas vezes 50 já teve um pouco de perda óssea, então a gente já faz um pouco de preenchimento pensando nessa reposição do osso que ela perdeu um pouco, faz o preenchimento profundo também para reestruturar, pensando na perda de gordura profunda. Então, é uma paciente que a gente já vai ter que preencher todo aquele, como se fosse um sanduíche, né? Então, todas as camadas Fazer ali da vários steps. Né? Exato. Mas é uma paciente que a gente consegue um resultado interessante e sempre estabelecendo e respeitando essas camadas. Não, nunca fazendo, eu vou fazer só o preenchimento para poder melhorar e rejuvenescer. Não, a gente trata com todos esses Os artifícios. recursos, né? Exato. Que a gente já Sim. tem à disposição, Sim. então vamos colocar, né? E Mas fazer. é uma faixa etária que tem cada vez buscado mais e se cuidado mais. Mesmo pacientes 65, 70, a gente vê muito isso no consultório. Pessoas que querem, que estão ali, já têm os filhos, já começaram a ter netos e agora é a vez delas. Então, muitas falam isso. Falam assim, agora é a minha vez. Já casei, teve uma que eu comecei a ficar com dó do marido. Porque a gente tratou o rosto e tratou o pescoço, a gente fez de tudo que tinha pra fazer, a gente fez. Ai, Aí que não cabia delícia. mais, aí eu falei assim, agora tá bom, não vamos fazer mais, senão vai ficar artificial. Não, vamos pro corpo. Aí começamos a fazer, aí fizemos mão, Vai falar que você fez bumbum. fiz glúteo, não, eu fiz até uma coisa que eu não faço, fiz até a área genital que eu não faço, ela falou assim, vai fazer sim. Aí fizemos braço, mão, interno de coxa, glúteo, gordura localizada, colo. A gente fez de tudo. Aí eu comecei a ficar... E a gente criou uma relação de amizade e eu conheci o esposo e tal. Falava, nossa, eu tô com dó do fulano, do seu esposo. Porque eu ficava com dó do tanto... Não, Tá muito não, e do alta. tanto que ela tava gastando. Meu Deus do céu, é bom pra mim, mas eu tô com dó. Porque... E ela, não, é a minha vez. Já formei a minha filha, já casei, agora é a minha vez. Então, elas querem se cuidar e querem estar bem, né? A estética íntima, né, também é uma tendência muito forte, Sim. vindo aí com tudo. A gente tem um módulo, né, Exato. na formação dos nossos alunos na pós-med Mandic. E uma das coisas que a gente, né, procura é esse vínculo com a ginecologia e obstetrícia para a gente indicar com mais precisão e para a gente ter mais resultado, né, Ira? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Eu acho que é importante, eu particularmente, não é uma área que eu trato sempre. Às vezes eu trato numa paciente que eu tenho um pouco mais de intimidade, que a paciente busca, Que dá essa abertura. que dá essa abertura, que pede, mas não é uma área que eu procuro estar sempre entrando, né, nesse assunto, até por ser homem, às vezes a paciente fica um pouco desconfortável no início, quando não tem uma relação muito bem estabelecida, mas é uma área que está cada vez crescendo e cada vez... Eu trabalho muito em parceria com os ginecos, né? Exato, eu acho que tenho várias colegas gineco e, por coincidência, eu tinha o laser, Sim, né, sim. Mona Lisa, Sim, que é ótimo. que foi o começo, né, dessa história toda. E o que a gente vê? Uma melhora de qualidade de vida nessas pacientes, né? exato. Porque, principalmente pós-menopausa, ocorre um envelhecimento, um enfraquecimento, atrofia, ressecamento, prurido, né? E a Exato. incontinência urinária aos esforços, Sim. que é super constrangedora e que uma vez que a gente fortalece toda essa musculatura, essa mucosa, a gente entrega muito resultado, né? Exato. Então eu faço uma estética, entre aspas, muito mais funcional do que, de fato, a entrega estética, mas é muito legal quando a paciente dá essa abertura ou quando vem já de um profissional pré-triado, né? E tem tido cada vez mais procura, eu acho que é um campo que vai ficar cada Sabe vez uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira e nunca relacionei? A depilação a laser. Porque na virilha a gente acaba já Sim. clareando Sim, a dobrinha, né? sim. Então, quando eu comecei lá atrás, né? Foi a doutora Úrsula Mettelman que me introduziu nessa área, porque eu tinha o laser. Sim. E aí ela falava, Gi, lógico que você faz estética íntima, você não faz depilação Exato, a laser. E eu falava, gente, não tinha conectado, sabe? E só o fato de você orientar a depilação, de você fazer o laser na região da virilha, você já melhora muito Exatamente, a parte íntima, né? Então acho que é uma área que realmente está em alta e vai crescer cada vez Vai mais. crescer muito, porque está relacionada com o conforto, com o bem-estar, né? Exato.
Bom, para fechar esse bate-papo, que eu queria te agradecer Muito muito, obrigado. foi Foi ótimo. leve, foi delicioso. Queria te perguntar, Casa de Ferreira Espeto de Pau, conta pra gente, quem que cuida dessa pele linda? Então, eu gosto muito de me cuidar, né? Eu faço bastante procedimento, acho que tem que estar bem, né? Tem que ser Sim, exemplo. é nosso cartão de visita, né? Exato. Então, por incrível que pareça, eu mesmo consigo fazer boa parte dos Sou procedimentos. só eu que sou patinho. Então, mas isso não tem tanto a ver com destreza, porque eu falo para os alunos, né, que tem muita gente que fala, não, pô, eu até evito ficar postando muito, fazendo em mim mesmo, porque eles pensam, poxa, eu tenho que fazer em mim mesmo também, então eu tenho que, né, dar conta. E não é sobre a destreza, é sobre você, né, se sentir confortável. Tem muita gente que tem agonia que não faz, e é o Eu normal, sou né? super dolorida, eu nasci com esse gene masculino aí da dor. É, Eu vou lá no seu consultório, sim. você esquenta o tubete Faz pra sentar o mim. tubete, a gente faz de tudo lá. A gente Adorei. faz de tudo. Mas eu mesmo cuido. É claro que às vezes a gente acaba fazendo com algum colega, e até na pós lá mesmo, a gente confia tanto nos alunos que. Eles são maravilhosos, Exato, então. gente. Os nossos alunos, não é? Exato, Fala. são perfeitos, são Eu sou perfeitos. mãezona, eu tenho, O né, meu, esse o meu apego, mas último eles são Botox a gente muito fez bons. lá, tava faltando paciente, a gente fez lá. Então ele ficou excelente, tá vendo? Ah lá, tá Então, lindo. Ai, e que cuidado orgulho. by pós-mandique, imagina só. Mas é isso, assim, eu faço boa parte dos procedimentos e aí sempre que tem alguma coisinha ali que eu não consigo, eu já peço um help para alguma amiga, algum colega dermato, que a gente sabe que eu comecei a fazer em mim mesmo por dificuldade de agenda, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não. A nossa agenda não é fácil, do colega também não, então aí fica nessa Não, e vai dificuldade. passando o tempo, e aí você vai pensando, nossa, já tá na hora Exato, da minha toxina, já passou da hora de fazer sim, bioestimulador, e a gente não sim. consegue, né? Então eu mesmo, teve um dia que eu falei assim, eu vou tentar fazer em mim mesmo. E fiz, assim, me senti confortável, foi ótimo, foi tranquilo. E aí depois desse dia eu acabo fazendo e fico bem tranquilo. É isso, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que se você achou esse conteúdo, né, proveitoso, legal, compartilha com os amigos, com os familiares, né? Curte a nossa página e aguardem que a gente está produzindo mais material de qualidade, mais conteúdo para vocês da Pós-Med Mandi.